Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu na noite de Halloween de 2015. Como passei o dia todo sentado, às 9 da noite decidi dar uma volta pela floresta. Era uma das minhas coisas favoritas a fazer, pois tudo parecia tão diferente no escuro e não havia ninguém por perto. Eu realmente amava o ar frio da noite e a sensação assustadora da floresta e do lago nas proximidades. Comecei a caminhar passando a casa azul do meu vizinho, que estava tendo uma enorme festa de Halloween. Luzes piscando nas janelas, música alta, e eu podia ouvir todas as pessoas bêbadas se divertindo no quintal. Mas logo consegui chegar à floresta silenciosa, como planejei. Enquanto caminhava pela trilha da floresta, comecei a me sentir muito nervoso e paranoico. Não conseguia ver muito bem por onde estava indo, e eventualmente tive que tirar os fones de ouvido para estar mais ciente do meu entorno. A sensação de inquietação começou a desaparecer por um momento quando atravessei a floresta e cheguei a uma rua perto da que eu morava. Virei a esquina de volta para a minha rua, coloquei os fones de ouvido novamente e comecei a ouvir Nightcore, agora quase aliviado por estar quase em casa. Comecei a pensar que estava sendo bobo por ficar tão assustado à toa. Mas então, uma figura magra apareceu de trás da casa azul ainda animada, e eu imediatamente fiquei tenso novamente. À medida que a figura se aproximava, coloquei as chaves de casa entre os dedos, como aprendi na internet, e tentei distinguir o que estava vendo. A figura era um homem, razoavelmente alto, careca, e vestindo um terno preto. Ele também era branco como um fantasma, e devido à minha visão ruim, quase morrendo de susto, achando que era o próprio Slenderman vindo me pegar. Um momento depois, percebi que ele realmente tinha um rosto, e ele o havia pintado para parecer um crânio. O homem estava claramente bêbado e estava cambaleando em um movimento zigue-zague pela rua vazia bem em direção a mim. Por um segundo, esperei que ele estivesse tão embriagado que nem notaria minha presença. Mas essa esperança rapidamente desapareceu à medida que ele se aproximava. Eu estava absolutamente paralisada de medo. Minha casa estava apenas a 2 casas de distância, mas eu teria que passar por aquele homem imprevisível, e não tinha ideia se conseguiria ultrapassá-lo com minha asma. Entrando em pânico, comecei a considerar outras maneiras de escapar para a segurança. Poderia voltar e talvez dar uma volta longa pelo outro lado da minha rua? Não. Estava escuro. Não havia ninguém por perto. E definitivamente não conseguiria correr por tanto tempo. Posso chegar à casa da minha avó? Também não posso fazer isso. Não há garantia de que ela estivesse acordada ou mesmo em casa. Enquanto tentava decidir, meus pensamentos foram interrompidos quando o homem colocou uma mão firmemente em meu ombro. Ele começou a falar, mas não consegui ouvir direito por causa da música ainda tocando em meus ouvidos. Tudo o que consegui ouvir foi ele questionando que garota da minha idade estava sozinha tão tarde da noite. Eu só consegui ficar lá, olhando. O homem então parou, levantou o braço e apontou um dedo para a floresta atrás das casas e disse algo. Foi nesse momento que decidi que, se não fizesse algo logo, meu corpo definitivamente acabaria sendo encontrado na floresta. Olhei para a floresta, depois para o cara, o empurrei para longe e corri em direção à minha casa, atravessando um pouco da propriedade daquela casa azul. Na porta da frente, estava furiosamente enfiando minha chave na velha fechadura enferrujada com as mãos trêmulas, temendo que, a qualquer momento, aquele homem aparecesse e me arrastasse para a floresta escura do outro lado do meu quintal. Finalmente consegui entrar e certifiquei-me de que a porta estivesse trancada antes de finalmente poder respirar novamente. Tirei meus sapatos e fui para o porão enquanto as lágrimas começavam a rolar pelo meu rosto. Chorando, contei ao meu irmão mais velho o que estava acontecendo e juntos ligamos para nossos pais, que não estavam em casa naquele momento. Eles disseram que iriam checar e não chamamos a polícia, já que era uma cidade pequena e nenhum dano realmente havia acontecido. No dia seguinte,
Meu pai me informou que o homem bêbado era, na verdade, apenas um dos motoristas de táxi da nossa cidade. E nós simplesmente nunca falamos sobre isso novamente. 6 anos se passaram e eu ainda fico extremamente nervosa ao sair após escurecer, mesmo não morando mais perto daquele lugar. Já contei essa história para meus amigos algumas vezes e honestamente me irrita um pouco não ter recebido nenhum pedido de desculpas daquele cara. Eu realmente odeio aquela cidade e o fato de que ninguém lá faz nada quando coisas assim acontecem. Fico feliz por morar em um lugar maior agora, onde pelo menos temos postes de luz. Depois de ouvir várias histórias de terror de Halloween, isso me lembrou de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Para dar um pouco de contexto, sou um cara e estava fazendo trick or treating com 4 amigos, que vou chamar de J, D, A e T. Queríamos nos divertir um pouco mais desta vez por 2 razões. Primeiro, esta era a nossa primeira vez fazendo trick or treating no que chamávamos de nossos anos tardios. A segunda razão era que essa poderia ser nossa última vez fazendo isso, devido ao quão ocupada nossas vidas se tornariam por causa de compromissos acadêmicos. Isso acabou se confirmando, mas não pela razão que pensávamos. Estávamos andando por uma rua aleatória quando vimos uma casa com decorações insanas, a ponto de quase pensarmos que não era nem uma casa. Fomos até a porta e antes de conseguirmos tocar a campainha, um cara abriu a porta. Isso já deixou 5 de nós alertas. Ele então disse: "Desculpe, estamos sem doces." Isso, honestamente, nos aliviou e então nos afastamos, sem dizer uma palavra. Continuamos andando pela rua e depois viramos para a casa do J. Enquanto caminhávamos, D nos parou e apontou: "Ei, quem é aquele?" Viramos e vimos uma sombra a 20 metros de distância atrás de nós. Não pensamos muito e continuamos caminhando. Eventualmente, chegamos à casa do J cerca de 10 minutos depois. Os pais dele não estavam em casa, então podíamos fazer barulho à vontade. Começamos a jogar videogame no quarto dele, até que ouvimos um grito. "O que foi isso?" Todos nós nos viramos e gritaram ao ver o cara da casa na janela do J, tentando abri-la. Não, eu estava na banda de marcha da minha escola na época, mas o que as pessoas não sabiam era o quanto isso desenvolveu minhas pernas. Eu corri em direção à janela, abria com tanta força que teria quebrado a parede se tivesse feito com mais força, e então dei um chute no cara bem no rosto. Ele cambaleou para trás e eu rapidamente fechei a janela. Isso pode parecer exagerado, mas juro que realmente aconteceu. Então ouvimos correr e decidimos passar a noite só para garantir que nada acontecesse com o J. Por que não chamamos a polícia? Porque não achamos que era necessário, que 5 garotos de 15 anos poderiam facilmente dominar um velho com o nariz quebrado. Mas não importava, porque nunca mais o vimos depois disso. E ainda bem por isso. Essa é a primeira vez que realmente falo sobre a história desde que aconteceu. Eu só tenho 19 anos e já experimentei o suficiente de coisas assustadoras e traumatizantes para 2 vidas. Dito isso, sou muito esperta nas ruas e sempre fui. Eu moro bem na frente das Montanhas Rochosas, no Colorado. Essa história em particular aconteceu quando eu estava na 8ª série. Os nomes foram trocados por razões óbvias. Minha amiga Jess fez uma pequena festa de Halloween na casa dela na noite de Halloween. Havia 4 outras garotas, além de 2 caras, além de mim e Jess: Megan, Cara, Emily, Bella, Chris e Zach. Tudo estava indo muito bem, tiramos fotos com nossas fantasias e depois levamos o priminho da Jess para coletar doces pelo bairro por um tempo. Gostaria de acrescentar que isso foi em um bairro decente e crimes não costumam acontecer por aqui.
Depois de levar o priminho dela para coletar doces, voltamos para a casa da Jess. Pegamos moletons, pois estava começando a esfriar, e decidimos dar uma volta. Só pegamos a caixinha de som da Jess e os 8 de nós caminhamos pelo bairro juntos, com a música bem baixa, apenas o suficiente para ouvir se você estivesse perto. Não vimos ninguém mais coletando doces, então decidimos ir até o parque da Jess. Era cerca de 9 horas, realmente não era muito tarde. O playground e os balanços estavam a pelo menos 20 metros da calçada, e você tinha que atravessar um grande campo aberto para chegar lá. O playground estava escondido por causa de várias árvores grandes ao redor dele. Você só conseguiria vê-lo se estivesse caminhando pela calçada ou nas árvores. Assim que chegamos ao playground, todos nós guardamos nossos celulares e colocamos a caixinha de som da Beats no banco do parque e fomos direto para o playground para nos divertir. Todo mundo estava tendo suas próprias conversas individuais, considerando que éramos 8. Eu estava sentada ao lado de Carrie e Jess no playground, enquanto Megan, Emily, Bella e Chris estavam sentados nas barras de proteção do playground. Zack era o único que não estava no playground. Quando todos nós olhamos brevemente para um grupo de homens com capuzes saindo das árvores perto da calçada, estavam a cerca de 20 metros de distância. Eles não estavam fazendo nada, mas começaram a caminhar pela calçada onde estávamos antes. Não pensamos muito nisso, então apenas continuamos conversando entre nós. 1 minuto depois, todos ficaram em silêncio e Cara levantou-se aleatoriamente e começou a correr para fora do playground. 2 segundos depois, vi Megan, Bella, Emily, Chris e Zack, todos sumindo de vista. Jess e eu estávamos sentadas no playground, um pouco escondidas, e estávamos muito confusas sobre o que estava acontecendo. Me virei e vi 5 ou 6 homens vestidos de preto, todos usando máscaras, com facas longas ou bastões de beisebol de metal nas mãos. Eles não estavam correndo, mas estavam caminhando muito rápido em nossa direção. Eu soube que havia algo errado assim que vi o comportamento deles, quase como se estivessem planejando algo. E para quem está se perguntando como eu sabia que eram homens, eles eram muito altos e tinham uma estrutura grande debaixo do que quer que estivessem vestindo. Olhei para Jess e ela estava tão assustada quanto eu, considerando que todos os nossos amigos nos deixaram para trás sem dizer uma palavra. Os homens estavam bem ao lado dos bancos do parque, onde deixamos nossos celulares, ainda caminhando rápido. E sem pensar claramente, Jess decidiu correr até o banco do parque e pegar sua caixinha de som, com medo de que eles fossem roubá-la. Esperei por ela porque sabia que não conseguiria viver comigo mesma se ela fosse pega por eles. Nesse ponto, Jess começou a correr de volta em minha direção para que pudéssemos sair de lá. Jess e eu começamos a entrar em pânico sobre o que fazer ou para onde ir, porque esse parque é tão isolado e estávamos cercadas por árvores. Virei-me para ver para onde meus amigos foram e vi alguns deles subindo em pedras que levavam a uma cerca que basicamente tinha apenas floresta atrás dela. Foi então que vi alguns dos homens começando a perseguir eles nas pedras, e eu precisei pensar rapidamente, porque sabia que os outros homens estavam vindo bem atrás de Jess e de mim. Jess e eu corremos em direção ao final da cerca, porque sabíamos que não conseguiríamos subir as pedras a tempo. Jess conseguiu passar para o outro lado da cerca, onde estavam nossos outros amigos, enquanto eu, sendo a garota de 1,50 que sou, estava absolutamente lutando para conseguir passar pela cerca. Olhei para a minha esquerda para ver onde estavam os homens, e 2 homens estavam correndo em minha direção assim que perceberam que eu estava lutando para passar pela cerca. E juro que, talvez 5 segundos antes que um dos homens chegasse até mim, consegui finalmente passar. Nesse ponto, não sabia onde ninguém estava e estava completamente sozinha. Eu conseguia ver os 2 homens se preparando para pular a cerca e correr atrás de mim, e foi quando comecei a correr. Tentei ficar baixa, porque sabia que os outros 3 homens ainda estavam por perto, e não sabia se tinham meus amigos ou o que estava acontecendo.
Meu primeiro instinto foi encontrar a primeira casa que pudesse ver com as luzes acesas. E felizmente, não demorou muito até que eu encontrasse. Corri direto pelo quintal deles e comecei a bater na porta com toda a força, sem me importar como isso poderia parecer assustador para eles. Felizmente, eles também estavam fazendo uma festa, e depois que expliquei rapidamente toda a situação, os caras daquela casa saíram para as árvores para procurar aqueles homens e buscar meus amigos. Todos os meus amigos estavam seguros naquela casa até aquele ponto, mas os homens que foram procurar eles ainda não tinham voltado. As mulheres da casa chamaram a polícia e explicaram a situação, e cerca de 5 minutos depois, os caras da casa voltaram. E um deles tinha sido realmente socado na cara. A polícia eventualmente chegou e verificou todos os lugares onde estivemos. Eles não viram ninguém caminhando na área, mas encontraram todos os nossos celulares ainda sentados no banco onde os deixamos. Isso pode não ser tão assustador para alguns, mas foi realmente aterrorizante para mim e para aqueles que estavam comigo, considerando que não estávamos incomodando ninguém. Um dos caras tentando nos ajudar foi socado. Todos eles estavam armados de alguma forma e claramente não estavam tentando nos roubar. Caso contrário, teriam pegado nossos celulares que estavam bem ali. Nunca descobri quem eram aqueles homens ou quais eram suas intenções com as armas. Tudo o que sei é que nunca mais voltei a um parque tarde da noite. E você também não deveria. Na verdade, eu tive um bom susto. Era Halloween em 2013 e eu tinha 14 anos. Agora, estou na casa dos 20, então alguns detalhes estão um pouco embaçados, mas vou tentar contar a história da melhor forma que posso. Meus amigos Dallas, AJ e Anthony e eu decidimos nos encontrar na minha casa para começar a pedir doces, já que a minha casa estava ao lado de um bairro mais rico da cidade. O nosso plano era maximizar nossa eficiência, começar pela minha casa e depois seguir para o bairro bonito, fazendo um loop antes de voltar. Antes de começarmos, Anthony mencionou que tinha comprado um pouco de fumo, então decidimos fumar um pouco no beco perto da minha casa antes de seguir. Fizemos nosso caminho pelo meu bairro e em pouco tempo chegamos ao bairro mais rico. No entanto, como já era tarde, muitas casas tinham começado a apagar as luzes. Quando estávamos quase saindo do bairro bonito, quase todas as casas já estavam apagadas, exceto por uma que estava ligada, localizada em um conjunto de sobrados. Sendo adolescentes famintos por doces, decidimos não deixar a hora avançada nos deter e subimos na varanda, pressionando a campainha. Esperamos por um tempo, cerca de 30 segundos, até que ouvimos barulhos altos atrás da porta. Um homem mais velho, provavelmente na casa dos 40 anos, atendeu. Ele estava vestindo uma camiseta manchada e uma bermuda de denim, com uma aparência que indicava que não tomava banho ou se barbeava há uma semana. Apesar da aparência, ele parecia amigável e fez uma piada sobre sermos os únicos pegando doces da noite, já que estávamos fora mais tarde que os outros e merecíamos uma recompensa melhor. Ele pediu que esperássemos enquanto ia buscar algumas guloseimas. Nós, ainda meio descontraídos pelo fumo, não achamos sua aparência estranha. Porém, ficamos um pouco nervosos pensando que algum policial poderia nos ver e descobrir que estávamos fumando. Ele voltou com algumas caixas de DVD pretas, segurando-as como um baralho de cartas, e nos disse para pegarmos o que quiséssemos. Assim que olhei as capas, percebi que eram todos filmes adultos, muitos dos quais nem tinham mulheres na capa. AJ comentou que só queríamos doces, mas o homem sorriu ainda mais, mostrando os dentes amarelados e irregulares. Ele então disse: "Eu sei o que garotos da sua idade gostam de fazer. Não se preocupe, vocês podem confiar em mim. Eu sou legal." Nesse momento, eu e meus amigos começamos a nos afastar da varanda, educadamente recusando a oferta. Foi então que o homem colocou as mãos na bermuda
e começou a se esfregar, implorando para que ficássemos e assistíssemos a filmes juntos. Ele disse que nos deixaria comer todos os doces que quiséssemos, entre outras coisas perturbadoras. Nós, em um momento de consenso, decidimos sair correndo em direção à minha casa, as sacolas cheias de doces sendo seguradas de forma desajeitada em nossos braços. Corremos do bairro bonito até um grande morro, pegando um desvio à esquerda na rua da cidade que nos levaria para casa. Antes de sairmos do bairro, eu olhei para trás e vi o homem correndo atrás de nós por um tempo, mas ele logo desistiu e voltou para sua casa. Finalmente chegamos à minha casa e fomos direto para o porão, pela escada nos fundos. Enquanto estávamos lá, conversamos sobre o quão insano havia sido o que aconteceu e se o que fumamos havia tornado tudo mais estranho ou mais normal do que realmente era. No dia seguinte, decidimos vandalizar a casa dele como vingança e nunca mais voltamos para aquele bairro no Halloween. Esse evento ocorreu quando eu tinha 10 anos na noite de Halloween. Na época, eu ainda era uma menina muito magra, sem nada que realmente me distinguisse como uma garota, especialmente porque, mais cedo naquele ano, decidi que não queria mais ser confundida com minha irmã gêmea. Eu fiz um corte estilo pixie e comecei a me vestir de preto. Naquela época, eu não tinha amigas, mas a meia milha de distância estava meu amigo Austin e, a 1,5 milha, Quinn. Eu havia me aproximado muito deles e costumava ir explorar e pescar com eles. Então, foi apenas natural que decidíssemos que nós três iríamos fazer doces ou travessuras juntos. Comparado ao Austin, meu bairro era mais pobre que o de Quinn. Então, na esperança de conseguir os melhores doces, decidimos ir à casa do Quinn. Eu tinha estado na casa do Quinn algumas vezes, mas a maior parte do tempo que passávamos juntos, íamos até a Rudders, que era nosso posto de gasolina local, para tomar Slurpees, e depois mais 2 milhas até o parque e o lago. Assim, Austin e eu não conhecíamos muito bem esse bairro e os arredores. Mas enfim, minha mãe tinha um novo namorado na época, então ela realmente não se importava com o que eu estava fazendo. Ela teria ficado brava se soubesse que eu estava saindo com meninos de novo. Era Pensilvânia, então estava super frio, e qualquer fantasia que eu usasse estava praticamente coberta pelo meu casaco e leggings. Eu era uma fada sombria, então você ainda conseguia adivinhar o que eu era só pela presença das asas pretas brilhantes. De qualquer forma, eu saí mais cedo para ir até a casa do Austin. Quando cheguei lá, tive que perguntar ao Austin o que ele era, pois ele estava vestido com uma camisa branca, calças pretas de terno e uma gravata, além de um pesado casaco preto por cima. Ele moveu o casaco para me mostrar o distintivo de xerife barato, preso ao cinto, e me disse que era um detetive. Eu ri, e seus pais nos mandaram embora. Lembro que o pai dele resmungou sobre o que o menino estava fazendo com asas brilhantes, quando então percebi que ele estava falando sobre mim, o que definitivamente arruinou meu ânimo. O pai do Austin estava bebendo, então não o corrigi. Austin tentou me animar durante todo o caminho até a casa do Quinn e logo tudo foi esquecido. A casa do Quinn era a maior que eu já tinha estado na época. Era em um bairro realmente bonito, com casas em cada lado que pareciam iguais a dele. A mãe do Quinn nos recebeu calorosamente e nos deu doces para começarmos a fazer doces ou travessuras. Quinn definitivamente tinha a melhor fantasia de todos nós, com um manto de ceifador realista, uma tela preta cobrindo o rosto e olhos vermelhos brilhantes, além de uma foice plástica ensanguentada. O bairro do Quinn estava cheio de crianças da minha escola, e logo nós já tínhamos passado quase por todo o bairro, com nossas sacolas pesando bastante. Estava ficando tarde, mas o Quinn queria que continuássemos, e Austin e eu não estávamos com pressa de ir para casa, então concordamos, apesar de como estava escurecendo.
Quinn nos contou que havia um atalho para o outro bairro pelo quintal dele, se fôssemos pela colina, e depois através das árvores por um tempo. Isso me deixou um pouco assustada, mas sendo a única garota, eu não queria mostrar que estava com medo. Engoli em seco quando isso foi sugerido, mas assenti com a cabeça. E lá fomos nós. Quinn tirou a máscara para ver melhor enquanto descíamos o quintal dele e decidiu deixar a foice para trás. Começamos a andar pela floresta e em cerca de 5 minutos de caminhada e brincadeiras, todos nós percebemos que nenhum de nós havia pensado em trazer uma lanterna. Mas estava cheia, então não havia folhas nas árvores, e a luz da lua realmente ajudava a iluminar o caminho, o suficiente para não bater em uma árvore. Austin perguntou quanto tempo ainda faltava, e eu pude perceber pelo tremor na voz dele que ele gostava desse atalho tanto quanto eu. Antes que Quinn pudesse responder, ouvimos um estalo vindo de algum lugar à nossa frente, e todos nós congelamos enquanto Quinn levantou uma mão no ar para nos silenciar. "Vocês ouviram isso?" Quinn disse. Eu permaneci em silêncio, mas Austin riu e respondeu: "Para com isso, Quinn. Isso não vai funcionar. Você não vai nos assustar." Quinn suspira e diz: "Não estou brincando. Eu realmente pensei que ouvi algo." E antes que eu pudesse dizer a eles para continuarmos andando, uma forma na escuridão chamou minha atenção. Estava à nossa frente, a cerca de 6 metros de distância. Estava escuro, então não conseguia distinguir nada, mas apenas um momento depois, não havia mais dúvidas. "Bem, olá meninos." Veio a resposta estranha de um homem do local. Quinn e Austin se viraram horrorizados enquanto o homem continuava a andar em nossa direção. "O quê? Quem é você?" gagueja Quinn. Com isso, uma risada profunda saiu da boca do homem. "Oh, eu sou o diabo. Este é meu terreno. O que vocês estão fazendo na floresta?" Quinn exige, soando cada vez menos corajoso a cada sílaba. "Oh, eu? Bem, estou apenas dando uma volta. Eu não saio com a frequência que gostaria." Ele responde suavemente. Agora estava a 3 metros de nós, metade saindo de trás de uma árvore. "Quinn, vamos embora," eu disse. Mas Quinn, em um momento de bravura ou estupidez, o que é discutível, grita para o homem: "Que diabos há de errado com você? Pare de falar conosco, estamos apenas tentando passar." E com isso, Quinn empurra Austin e eu e começa a dar uma larga volta ao redor do homem. O homem apenas nos observa e gira em torno da árvore, com apenas a cabeça e a mão saindo para nos observar enquanto caminhamos. Austin então diz para mim: "É Halloween, ele só está tentando nos assustar." Eu não respondo, apenas mantenho meus olhos fixos no homem. Ele então grita: "Espero que não tenha te assustado, meninos. Eu realmente gosto das suas fantasias. Por que vocês não vêm mais perto e me deixam dar uma olhada melhor?" Imediatamente esse comentário acendeu um sinal vermelho para mim, porque você não conseguia dizer o que Austin era, especialmente a essa distância, e com a capuz e a foice do Quinn desaparecidas, você não podia dizer o que ele era também. Isso me deixou, e eu não gostei disso. "Ei, você, garoto com as asas, venha aqui. Deixe-me ajudar você a voar." E com isso ele começou a rir de novo. Eu estava sendo alvo de bullying por causa do meu cabelo curto, e Quinn e Austin sabiam o quanto isso me machucava toda vez que eu era confundida com um menino. Então eles tinham se defendido por mim, e infelizmente, essa noite não foi exceção. "Ei, pare de falar com ela, seu esquisito." Austin gritou, e com isso ele pegou uma pedra e atirou no homem. A pedra ricocheteou na árvore, onde o homem estava parcialmente coberto, e ele imediatamente fez um pequeno salto estranho, meio que dançando, e aplaudiu as mãos. Ela é uma garota? Isso é ainda melhor." E com isso ele, muito parecido com um animal selvagem, avançou em nossa direção, indo de mãos à frente, como se estivesse em 4 patas. Eu imediatamente soltei meu doce, e todos nós começamos a gritar e a correr. Eu não acho que ele nos perseguiu por muito tempo,
mas com o barulho das folhas sob nossos pés e nossos gritos, era praticamente impossível saber. Tive que abandonar minhas asas também, pois elas continuavam a ficar presas nos galhos enquanto nos esgueirávamos pelas árvores em puro terror. Nós não paramos até chegarmos às árvores e sairmos para uma rua bem iluminada, embora houvesse muito poucas crianças por aqui. Agora estávamos a mais de 15 minutos da casa do Quinn, e provavelmente 1 hora ou mais da minha casa, e só estava ficando mais tarde. Quinn havia deixado sua sacola para trás, apenas Austin mantinha a sua, segurando-a como se fosse uma criança. Levamos o caminho longo e iluminado de volta à casa do Quinn em quase total silêncio, aterrorizados de que o homem aparecesse novamente. Mas ele não apareceu. Quando realmente chegamos, explicamos freneticamente o que aconteceu e, embora simpática, a mãe do Quinn disse que não podíamos chamar a polícia. Ela disse que nada tinha acontecido e que não tínhamos descrição do homem e que era Halloween. O homem provavelmente já havia ido embora e também provavelmente estava apenas tentando nos assustar. Ela levou Austin e eu para casa e acabei sendo punida por estar fora até tão tarde e também por deixar minha fantasia para trás. Eu nem me preocupei em explicar o que havia acontecido e ela não pareceu notar que eu não tinha nenhum doce. No dia seguinte, embora eu não pudesse sair porque estava de castigo, Quinn veio com a mãe dele e me trouxe um saco de doces que eles haviam comprado porque ele sabia que eu havia perdido o meu na floresta. Nós nunca mais falamos sobre isso depois daquela noite, todos nós nos convencendo de que era provavelmente apenas uma pegadinha de Halloween que passou dos limites. Então, para o diabo ou quem quer que você seja, eu realmente espero nunca mais te ver novamente. E especialmente no Halloween. Meu marido Jim e eu temos um negócio de antiguidades em um enorme prédio bizarro e antigo. 5 andares, vários outros inquilinos, incluindo um restaurante. No Halloween do ano passado, que caiu numa segunda-feira, fechamos a loja às 5 da tarde e fomos jantar do outro lado da cidade. Às 6h30, recebemos uma ligação da Sonitrol, nossa empresa de monitoramento de segurança. Detecção de movimento no andar inferior. Depois outra. Saímos às pressas, mas achamos que era um pássaro ou um rato. Não temos ratos, mas enfim, alguma coisa. Talvez um gato. Era cedo demais para uma invasão, afinal. Entrei no andar principal e desarmei o alarme, começando a mexer ruidosamente nas chaves e no grande portão de ferro, um dos muitos que separam os andares à noite. Jim verificou o perímetro externo para ver sinais de arrombamento. Nada, portas e janelas intactas. Definitivamente, absolutamente um pássaro, ou um rato, ou um gato. O anoitecer já havia passado. As sombras haviam se acomodado e tomado conta do lugar. Apenas guarda-roupas se erguiam no escuro. Guarda-roupas e nada mais. Certo? Desci para o local do alarme, confiando que Jim me seguiria. Afinal, era um rato, ou um gato, ou um pássaro. Estou acostumada ao prédio após o escuro, então só liguei a lanterna do celular, não as luzes de teto, e andei com confiança, como se eu fosse dona do lugar. Olhei no canto com o detector de movimento. Nada, apenas sua luz vermelha piscando sem sentido. Nenhum rato, nenhum gato, nenhum pássaro. Virei e fui para o outro lado enquanto Jim verificava algumas prateleiras. E então, lá estava. Um maldito kit de arrombamento bem no meio do chão. Cortador de cadeado, extintor de incêndio, só esperando ali. Eu nunca senti tanto terror tão rápido. Afinal, não havia janelas ou portas quebradas. Então ele ainda estava ali, no escuro, comigo. Sussurrei. Jim, por favor, por favor. E ele não me ouviu. Literalmente, eu não conseguia gritar.
como naqueles sonhos idiotas, minha voz presa. Só eu, as ferramentas iluminadas e uma presença hostil à espreita nas sombras empoeiradas, me observando enquanto eu sussurrava por socorro. Finalmente, 1000 anos ou talvez 10 segundos depois, Jim se perguntou por que eu estava congelada no corredor e veio ver. Ele viu que eu estava apontando e só disse: "Ai, meu Deus!" Saímos correndo pela porta da frente para chamar a polícia e esperar, e abandonamos o prédio para o ladrão. 5 minutos eternos depois, a polícia chegou e inicialmente não deu muita importância ao nosso achado com o pé de cabra e o extintor de incêndio. Até que puxamos as imagens da segurança e revelamos o verdadeiro horror: o rosto do meu novo demônio de paralisia do sono. Então, esse cara, como é óbvio, ele é construído como uma máquina. Ele se agachou num patamar atrás de uma estante quando fechamos e ficou nos observando fechar a loja. Esperou pacientemente. Depois, com a maior calma, saiu e foi ao banheiro masculino no corredor do andar de baixo. Essa área não está configurada para detectar movimento, por uma variedade de razões. Ele ficou lá por um tempo, mexendo-se com a porta aberta. Construiu a máscara usando uma das nossas e uma coroa de flores falsas para prendê-la. Flores de plástico roxas. Ele olhou diretamente para a câmera com o rosto descoberto, depois colocou a máscara, encarou a câmera por um tempo e finalmente calçou as luvas. Empilhou algumas malas vintage pesadas na frente de um grande portão de ferro e pulou por cima como se fosse nada. Correu pelo corredor, acionando o alarme silencioso às 6h30, e deu a volta no andar. Voltou ao corredor, moveu uma escada para pular de volta para o outro lado do portão e, bizarramente, repetiu isso algumas vezes. Depois, foi para o porão. Passou por uma abertura de 15 centímetros sobre outro portão de ferro. Repetiu. Ele se movia rápido, subia e descia, de um lado para o outro, quase como parkour. Depois pegou as ferramentas e arrombou uma de nossas caixas de aço com o pé de cabra e roubou um molho de chaves para acessar as vitrines. Nesse ponto, ele me ouviu mexendo no portão e nas chaves lá em cima. Ele largou as chaves e ferramentas roubadas e se escondeu, me observando enquanto esperava no escuro. Saímos para ligar para a polícia e ele correu de volta ao porão. No porão, há acesso a um túnel de terra que circunda o prédio. Ele arrombou a porta e entrou. Aranhas do tamanho de pratos vivem lá. Ele estava sem luz. É lamacento e úmido. É, numa palavra, apavorante. Há uma pequena saída no final do túnel, se você caminhar por tudo e fizer as várias curvas, que leva à cozinha movimentada de um restaurante, onde alguém teria que passar pelos cozinheiros e sair pela porta da frente, cheia de câmeras, e sairia todo sujo de lama, o que deixa rastros? Falando por experiência própria? Quando verificamos, havia a marca da entrada dele no túnel, mas sem rastros de saída. Nenhuma pegada suja, ninguém saindo nas câmeras do restaurante, e os cozinheiros não notaram nada. Mas era uma noite movimentada. Revisar as filmagens, cronometrar tudo, rastrear seu caminho de câmera em câmera e procurar cuidadosamente pelo prédio levou horas. No final, todos nós, incluindo a polícia, começamos a perder a calma. Não havia tranquilidade quando até os caras armados estavam assustados. Afinal, onde diabos ele foi? Jim e os 2 policiais não tiveram escolha a não ser caminhar pelo túnel. Os policiais deram uma olhada e disseram: "De jeito nenhum." Jim insistiu, e então eles o fizeram caminhar na frente. Eles andaram metade do túnel antes dos policiais falarem: "Não. Você vai sair conosco e revisar mais imagens do restaurante onde não há aranhas e chega." Jim recebeu a permissão deles para bloquear as 2 extremidades do túnel. E foi o que ele fez, solidamente. E assim, a história termina. As fotos foram espalhadas, mas não tivemos nenhuma pista útil apesar da imagem nítida do rosto.
Será que ele realmente saiu do túnel para a cozinha movimentada e foi embora sem deixar rastros de lama? Acho que sim. Não tivemos cheiros estranhos saindo do túnel nas semanas e meses seguintes, mas ninguém caminhou no outro lado desde então. Desbloqueamos o túnel na semana passada por causa do vazamento no cano. Jurei que vou usar seu crânio na decoração de Halloween desse ano, se ele estiver morto lá dentro.